Hoje eu vou te explicar como funciona o visto de au pair aqui na Dinamarca, quais são os prós e quais são os contras desse programa que atrai centenas de pessoas todos os anos para o país. Olá, meu nome é Fernanda Larsen, eu sou uma jornalista brasileira que mora aqui no Reino da Dinamarca desde 2018. Eu te conto nesse canal sobre curiosidades, informações e outras coisas que você queira saber aqui sobre o Reino da Dinamarca. Vem comigo! Como são muitas informações, hoje eu vou ter uma colinha aqui para me ajudar. Bem, o visto de au pair, o programa de au pair, ele existe aqui na Dinamarca desde meados dos anos 90. De acordo com o site novo na Dinamarca, Ni i Danmark, atualmente, para você participar do programa de au pair, a família anfitriã ela tem que pagar um seguro para as aulas de dinamarquês de 20 mil coroas, também tem que pagar um seguro que cubra acidente, passagem e alguma outra eventualidade para au pair no valor acima de 40 mil coroas e pagar uma mesada, né, porque não é um salário, uma mesada, no valor de 5 mil coroas mensais. Isso dá um pouco mais de R$ 4.500, mas isso a gente está falando do valor bruto. O valor depois, né, descontados 8% do mercado de trabalho, dá por volta de 4.600 coroas. Eu vou colocar aqui o valor corretinho em real. Em 2024, foram 591 autorizações de residência de au pair aqui na Dinamarca, que foram emitidas. E tem um dado que foi por causa desse dado que eu quis fazer esse vídeo. 483 desses vistos foram concedidas para pessoas de cidadania filipina. Isso representa 82% das aplicações, né, que foram das residências que foram concedidas aqui no país. O dado mais recente que eu tenho é de 2023. A Dinamarca tem atualmente entre 1.200 e 1.400 au pairs em todo o país. A Dinamarca tem 5.800.000 pessoas morando aqui no país, fazendo parte do país, e desse total, entre 1.200 e 1.400 são estrangeiros que vêm para cá para participar por 2 anos desse programa de au pair. E uma curiosidade, né? Tem uma série muito famosa na Netflix chamada A Reserva, né? Em dinamarquês Reserve, em inglês eu não lembro como é que tá o nome, mas eu vou colocar aqui também. E conta a história é uma série de suspense e conta a história do desaparecimento de uma au pair filipina, né? A própria diretora da série, né, ela falou que ela teve muitas au pairs quando ela era criança. Ela nasceu e cresceu numa parte rica, onde mora normalmente o 1% da população mais rica aqui da Dinamarca, que é o norte da Ilha da Zelândia, é o norte de Copenhague. Mas, Fernanda, como que funciona esse programa de au pair? Qualquer pessoa pode se candidatar? Como eu disse anteriormente, você precisa ter mais de 18 anos e menos de 30, né, 29 anos para poder se candidatar. E o programa ele tem duração de 2 anos. A família tem que se comprometer a ter um espaço só para au pair. A au pair não tem que pagar pela alimentação, não tem que pagar pelo espaço que ela vai viver. A família também tem que pagar, como eu disse anteriormente, o seguro para ela poder participar, essa au pair ou esse au pair, das aulas de dinamarquês. E a carga de horário de trabalho são de 25 horas semanais, com direito às férias, né, férias remuneradas, e também a pessoa, se estiver doente, ela também está coberta e ela continua tendo que receber. Esse programa de au pair não é um programa de trabalho, é um programa de troca cultural. Só que, assim, principalmente os políticos, muitos políticos reclamam disso. Eles já tentaram endurecer as leis para esse programa de au pair, porque, na verdade, elas têm que trabalhar de 25 horas, mas tem famílias que pedem para a au pair, o participante do programa, trabalhar muito mais que isso, tem queixas sobre isso. Então, assim, essa diretora da série, ela não escolheu aleatoriamente contar a história
de au pairs filipinas que moram nessa parte do país, né? Assim, tem dados que mostram isso. Também tem um dado que eu vi na associação, né, das au pairs, que tem muitos casos também que foram relatados em 2020 de discriminação contra au pairs e de violência também contra essas au pairs. O programa em si é muito bom, mas tem muita gente que vem de países em desenvolvimento, que tem uma condição financeira muito simples, essas pessoas acabam vendo vir para a Dinamarca como a única solução para aquele problema, para resolver aquele problema daquela pobreza que vive no próprio país. Então, por isso que se tem muitas críticas em relação a esse programa. Os políticos, eles têm muitas críticas em relação a esse programa, porque eles dizem que não é mais um programa de troca cultural, né? De aprender, delas virem para cá, pessoas que vêm para cá, e aprender sobre a cultura dinamarquesa, o idioma dinamarquês. Não, acaba sendo uma mão de obra que eles consideram uma mão de obra barata. Porque se você parar para pensar que a média da hora, o mínimo que seria, que a Dinamarca não tem salário mínimo, mas assim, uma hora mínima de trabalho, de um trabalho mais simples, é em torno de 130 coroas dinamarquesas antes dos impostos. Então, essas meninas, essas jovens que vêm para cá, elas ficam numa situação de desvantagem. Tem uma associação, a FOA, né, que é um sindicato, que eles ficam em cima, mas assim, não é uma coisa que possa garantir que essas meninas têm alguma garantia se caso acontecer, porque se caso acontecer, como mostra até nessa série, elas têm que voltar para o país. Ah, Fernanda, mas eu sou brasileira, eu posso participar desse programa? Pode. Inclusive mostra, né, que com os dados de 2024, que 10 brasileiros, que eu não sei se foram brasileiros ou brasileiras, aplicaram e foram aceitos por esse visto. Então, assim, são pessoas que estão morando na Dinamarca agora. Qual a dica você me daria? A dica é se proteger, é saber escolher com os olhos abertos, ter muita sabedoria na hora de escolher uma família anfitriã e tá consciente, né? Tá consciente de quais são os seus direitos. Qual é o direito? O direito são 25 horas semanais, tem que estar coberto pelo seguro. Você nem chega aqui na Dinamarca se não tivesse coberto pelo seguro, que é um seguro de saúde para poder cobrir seus gastos se você for viajar pela União Europeia, que a família anfitriã paga esse seguro. Estudar dinamarquês às 25 horas, e é claro que dessas 25 horas é para cuidar das crianças, porque você tem que ter uma criança para trabalhar, né, para participar desse programa de au pair, e fazer serviços de casa. Mas assim, é para você ajudar nos serviços de casa, não para vir para ser uma empregada de casa, porque isso nem é comum na Dinamarca. Inclusive, por causa de muitas violações que foram cometidas ao longo dos anos, né, por famílias aqui na Escandinávia, em 2024, a Noruega, ela descontinuou o programa de au pair para cidadãos que não viessem de dentro da União Europeia. Então, assim, se você está dentro da União Europeia, você pode participar de um programa de au pair na Noruega. Caso contrário, em 2024, eles falaram que não, porque isso é uma forma de evitar o que eles consideram uma mão de obra barata. E aí, você gostou desse vídeo? Me conta aqui nos comentários. E também, se você quiser mais informações de como é morar na Dinamarca, como é se mudar, o que você precisa fazer, você pode comprar o meu e-book. O link está aqui na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima semana. Vicis! Tchau, tchau!